Pare por um momento. Antes de continuar qualquer coisa que você estava fazendo, respire fundo e apenas ouça isto, porque algo muito poderoso está acontecendo agora. Neste exato momento, enquanto você escuta estas palavras, forças invisíveis estão se movendo, movimentos silenciosos, sincronicidades sendo organizadas, portas que ainda não existem no mundo visível, mas que já começaram a se abrir no mundo espiritual. E talvez você não tenha percebido ainda. Mas existe um motivo muito específico para você ter encontrado esta mensagem agora. Nada no universo acontece por acaso. A verdade é que aquilo que você chama de realidade é apenas o reflexo daquilo que está acontecendo na mente. Porque nada do que você vê é apenas matéria. Tudo é mente em movimento. O dinheiro não é apenas papel. O dinheiro é consciência expressa. E a prosperidade não nasce no banco. Não nasce no esforço desesperado. Não nasce na luta constante. A prosperidade nasce na mente alinhada com Deus. E quando essa mente desperta, o fluxo começa. Agora escute isso com muita atenção. Neste exato momento, existe uma energia de expansão sendo liberada. Uma energia capaz de reorganizar caminhos, aproximar oportunidades, abrir portas financeiras que estavam fechadas há anos. Algumas pessoas que estão ouvindo esta mensagem estão prestes a viver uma abertura financeira que pode transformar completamente suas vidas. E talvez você seja uma dessas pessoas, porque hoje você não está apenas assistindo a um vídeo. Hoje você está ativando uma consciência capaz de abrir caminhos para uma prosperidade que pode ultrapassar 3 milhões em oportunidades, contratos, provisões e milagres financeiros. Mas entenda algo muito importante. Isso não é apenas sobre dinheiro. Isso é sobre alinhamento com a fonte da abundância. Quando você se alinha com essa fonte, a vida começa a responder de maneiras que a mente lógica não consegue explicar. Ideias aparecem, pessoas certas surgem, portas que estavam fechadas simplesmente se abrem, e tudo começa de dentro para fora. Por isso, antes de continuarmos, eu quero te convidar para fazer algo muito simples, mas extremamente poderoso. Escreva agora nos comentários: eu recebo a abundância que está sendo liberada agora. Escreva isso. Não pense demais, apenas escreva. Porque quando você escreve essas palavras com intenção, você está fazendo mais do que comentar em um vídeo. Você está decretando. E a palavra, quando liberada com fé, começa a criar movimento no mundo invisível. Muitas vezes, o milagre começa exatamente assim, com uma decisão, com uma palavra, com um decreto simples, que ativa uma nova realidade. Então escreva agora: eu recebo a abundância que está sendo liberada agora. E enquanto você faz isso, prepare-se. Porque o que você está prestes a ouvir pode mudar completamente a maneira como você vê o dinheiro, a prosperidade e a forma como o universo responde à sua consciência. E quando essa compreensão desperta, coisas que pareciam impossíveis começam a acontecer. Se você está ouvindo esta mensagem agora, pare por um instante e perceba algo muito importante. Isso não é coincidência. Entre milhões de vídeos, milhões de mensagens, milhões de distrações, por algum motivo invisível, você chegou exatamente aqui. E muitas vezes, quando algo assim acontece, não é a mente que escolhe, é a alma que reconhece. Talvez você tenha chegado até este vídeo porque algo dentro de você estava pedindo ajuda. Talvez nos últimos dias, ou nos últimos meses, você tenha sentido um peso financeiro, preocupações, dúvidas, a sensação de estar tentando, mas as coisas simplesmente não fluem como deveriam. E em algum momento, talvez em silêncio, talvez em pensamento, talvez antes de dormir, você disse algo como: Deus, eu preciso de um sinal. Deus, abre um caminho para mim. Eu preciso de um milagre financeiro. E o que muitas pessoas não percebem é que quando um pedido assim é feito com sinceridade, o universo responde.
Nem sempre da forma que esperamos, mas sempre através de sinais. Às vezes através de uma conversa inesperada, às vezes através de uma ideia repentina e às vezes através de uma mensagem como esta, porque existe uma lei espiritual silenciosa operando o tempo todo, uma lei que não depende de sorte, não depende de esforço exaustivo, não depende de circunstâncias externas. Essa lei responde à consciência. A verdade é que a prosperidade não chega através do desespero. Ela não responde à ansiedade. Ela não responde ao medo. A prosperidade responde ao alinhamento. Alinhamento entre mente, palavra, emoção e fé. Quando essas 4 forças entram em harmonia, algo poderoso acontece. A realidade começa a se reorganizar. Caminhos começam a aparecer. Situações começam a mudar. E aquilo que antes parecia distante começa a se aproximar. Uma das grandes mensageiras desse entendimento foi Florence Scovel Shinn. Ela ensinava algo que mudou a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Ela dizia: o universo responde à palavra impregnada de fé. Isso significa que as palavras que você fala, os pensamentos que você repete e as emoções que você cultiva não ficam apenas dentro de você. Elas se tornam forças criadoras. Elas enviam comandos ao invisível. E o invisível, mais cedo ou mais tarde, se torna visível. Talvez ninguém nunca tenha explicado isso para você dessa forma. Talvez você tenha passado anos acreditando que prosperidade depende apenas de esforço físico. Mas hoje, você está prestes a descobrir algo muito mais profundo. Hoje você vai ativar uma oração metafísica de prosperidade. Uma oração que não nasce da carência, mas da consciência. Uma oração que não pede desesperadamente, mas reconhece aquilo que já está sendo preparado no invisível. E quando essa oração é feita da maneira correta, portas que pareciam impossíveis começam a se abrir. Caminhos que não existiam começam a surgir. E muitas vezes, o milagre começa de forma silenciosa. Primeiro dentro da mente, depois nas emoções, depois nas circunstâncias. E quando você menos espera, a realidade começa a refletir aquilo que já foi ativado dentro de você. Por isso, continue aqui comigo. Respire fundo, relaxe a mente e permita que estas palavras entrem profundamente na sua consciência, porque o que você está prestes a entender agora pode ser a chave que faltava para destravar uma nova fase na sua vida financeira. Agora vamos entrar em uma das verdades espirituais mais profundas sobre prosperidade. Uma verdade simples, mas extremamente poderosa. Toda manifestação começa na mente. Antes de qualquer coisa existir no mundo físico, ela primeiro existe no mundo invisível da consciência. Tudo o que você vê ao seu redor, uma casa, um negócio, uma oportunidade, uma nova fase da vida, primeiro foi uma ideia na mente de alguém. Nada nasce primeiro na matéria. Tudo nasce na mente. E é exatamente por isso que muitas pessoas trabalham duro, se esforçam, tentam novamente. Mas ainda assim, sentem que a prosperidade parece sempre distante. Porque o verdadeiro campo de criação não está fora, está dentro. Florence Scovel Shinn ensinava que a mente humana funciona como um ímã espiritual. Ela atrai aquilo que acredita ser verdadeiro. Não apenas aquilo que você deseja, mas aquilo que você acredita profundamente. Por isso, quando uma pessoa passa anos repetindo pensamentos como dinheiro é difícil, nada dá certo para mim, eu sempre vivo no aperto, a mente registra essas ideias como verdades. E como um ímã silencioso, ela começa a atrair experiências que confirmam exatamente essas crenças. Mas quando a consciência muda, algo poderoso começa a acontecer. Quando alguém começa a afirmar com convicção: a abundância é natural para mim, eu sou guiado para oportunidades certas. O fluxo da prosperidade se move na minha direção. A mente começa a reorganizar sua vibração interna. E quando essa vibração muda, o campo invisível da vida também começa a responder.
Existe também um segundo princípio espiritual muito importante. A palavra é um decreto. A palavra não é apenas som. A palavra é vibração com direção. Toda vez que você fala algo com emoção e convicção, você está emitindo um comando ao universo. É por isso que Florence Scovel Shinn ensinava que nossas palavras são como sementes lançadas no solo invisível da vida. Mais cedo ou mais tarde, essas sementes florescem. Por isso, quando alguém repete constantemente palavras de escassez, medo ou derrota, está plantando sementes que, inevitavelmente, produzirão experiências semelhantes. Mas quando uma pessoa começa a falar palavras de fé, abundância e possibilidade, ela começa a plantar sementes completamente diferentes. Existe ainda um terceiro princípio. A emoção é o combustível da manifestação. Pensamentos têm poder, mas pensamentos acompanhados de emoção têm um poder muito maior. Quando alguém vive sentindo medo, preocupação ou insegurança financeira, a mente amplia essas sensações. A consciência entra em um estado de defesa constante. Mas quando uma pessoa começa a cultivar sentimentos de gratidão, confiança e expectativa positiva, algo muda dentro dela. A emoção começa a alimentar uma nova realidade. A mente passa a trabalhar a favor da expansão e não da limitação. E então chegamos ao quarto princípio espiritual. A fé é a chave que liga tudo isso. A fé é a ponte entre o invisível e o visível. É a capacidade de confiar antes mesmo que os resultados apareçam. É acreditar que algo já está sendo preparado no invisível, mesmo quando os olhos ainda não conseguem ver. Porque muitas vezes o universo começa a organizar as coisas primeiro no plano invisível. Ideias começam a surgir, encontros começam a acontecer, caminhos começam a se alinhar. E só depois os resultados aparecem no mundo físico. Agora eu quero te convidar para fazer algo muito simples, mas extremamente poderoso. Respire fundo por um instante, inspire devagar e solte o ar lentamente. Agora, imagine sua vida por alguns segundos sem preocupação financeira. Imagine acordar pela manhã com uma sensação de leveza, sem aquela tensão constante no peito, sem aquela ansiedade sobre contas, compromissos ou limitações. Imagine oportunidades surgindo com naturalidade, caminhos se abrindo, pessoas certas aparecendo na hora certa. Imagine você vivendo com mais segurança, mais paz, mais liberdade. Sinta essa realidade por alguns segundos dentro da sua mente. Perceba a leveza dessa sensação, a tranquilidade, a confiança. Porque quando a mente começa a experimentar uma nova realidade por dentro, ela começa a abrir espaço para que essa realidade também se manifeste por fora. E isso é apenas o começo. Porque no próximo momento você vai descobrir algo que pode transformar completamente a forma como você vê o dinheiro. E a forma como o dinheiro começa a responder à sua consciência. Agora que você começou a entender que a mente é o ponto de origem de toda manifestação, precisamos olhar para um dos maiores bloqueios que existem no caminho da prosperidade: a forma como muitas pessoas enxergam o dinheiro. Durante anos, talvez sem perceber, você foi exposto a ideias que criaram uma imagem distorcida sobre o dinheiro. Frases repetidas por familiares, pela sociedade ou até por experiências difíceis da vida começaram a se transformar em crenças profundas dentro da mente. Talvez você já tenha ouvido frases como: dinheiro é difícil de ganhar. Dinheiro só vem com muito sofrimento. Quem tem muito dinheiro fez algo errado. Dinheiro não traz felicidade. E pouco a pouco, mesmo que você nunca tenha percebido conscientemente, essas ideias foram se instalando dentro da sua consciência. O problema é que quando a mente passa a associar o dinheiro com dificuldade, culpa ou escassez, ela começa a criar resistência interna. Uma parte de você até deseja prosperar, mas outra parte, silenciosamente, acredita que prosperidade é algo distante, complicado ou até perigoso. E é exatamente por isso que a prosperidade parece muitas vezes travada. Não porque ela não exista, não porque o universo não queira responder,
mas porque existe um conflito interno entre o desejo e a crença. É aqui que começa uma transformação muito importante. Para que a prosperidade flua de maneira natural, é necessário ressignificar completamente o significado do dinheiro dentro da mente. O dinheiro, na sua essência mais profunda, não é apenas papel, números em uma conta ou objetos materiais. O dinheiro é uma forma de energia que circula dentro da experiência humana. Ele representa troca, movimento, expansão, possibilidade. Quando você ajuda alguém através do seu trabalho, você está criando valor. Quando esse valor retorna em forma de dinheiro, isso é apenas a energia da vida circulando. Sob uma perspectiva espiritual mais elevada, o dinheiro pode ser visto como energia divina em movimento. Ele permite que projetos existam, permite que sonhos se tornem realidade, permite que famílias tenham segurança, permite que pessoas ajudem outras pessoas. O dinheiro também pode ser visto como amor em circulação, porque através dele você pode cuidar de quem ama, criar oportunidades, contribuir com o mundo e expandir aquilo que existe de bom na sua vida. E quando você começa a olhar para o dinheiro dessa maneira, algo começa a mudar profundamente dentro da sua consciência. O medo começa a desaparecer, a culpa começa a se dissolver, e no lugar disso surge uma nova percepção. Uma percepção de que prosperidade não é algo errado, não é algo distante, e muito menos algo reservado apenas para algumas pessoas. Prosperidade é simplesmente a expressão natural da abundância da vida. Florence Scovel Shinn ensinava que muitas pessoas tentam pedir prosperidade, como se estivessem implorando por algo que não pertence a elas. Mas o verdadeiro segredo espiritual é diferente. Você não precisa implorar por prosperidade. Você precisa reconhecer que ela já pertence à sua natureza espiritual. Assim como a vida se expande nas árvores, assim como os rios continuam fluindo, assim como o universo está constantemente em movimento, a abundância também faz parte da natureza da existência. Quando você começa a aceitar essa verdade, algo muito importante acontece. A sua relação com o dinheiro muda. Você deixa de olhar para ele com medo, deixa de olhar para ele com desconfiança e começa a olhar para ele como um mensageiro. Porque, no fundo, o dinheiro é apenas isso, um mensageiro da abundância. Ele chega quando existe alinhamento. Ele flui quando existe abertura. Ele se multiplica quando existe consciência de prosperidade. E quanto mais você começa a enxergar o dinheiro como um fluxo natural da vida, mais esse fluxo encontra caminhos para chegar até você. Mas existe algo ainda mais profundo que precisa ser despertado dentro da sua consciência. Não é apenas sobre entender o dinheiro, é sobre entender quem você realmente é dentro da ordem espiritual da vida. E é exatamente isso que vamos ativar no próximo momento. Agora, chegamos a um ponto muito profundo dessa jornada espiritual. Porque depois de compreender a lei da mente e começar a transformar a forma como você vê o dinheiro, existe algo ainda mais poderoso que precisa acontecer dentro de você: uma mudança de identidade. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando conquistar prosperidade, mas continuam se vendo, no fundo da mente, como alguém que está apenas tentando sobreviver. Alguém que precisa lutar o tempo todo. Alguém que precisa correr atrás de tudo com esforço constante. E quando a identidade interna é essa, a identidade de escassez, de luta ou de sobrevivência, a realidade externa tende a refletir exatamente isso. Mas existe uma verdade espiritual muito maior que talvez ninguém tenha explicado claramente para você. Você não é apenas alguém tentando sobreviver neste mundo. Você é um co-criador da sua realidade. A consciência que existe dentro de você não é separada da inteligência que organiza o universo. A mesma força que faz o sol nascer todos os dias, que faz as sementes crescerem na terra e que mantém o movimento de toda a vida, também habita dentro de você. Quando Florence Scovel Shinn falava sobre prosperidade, ela não estava apenas falando sobre dinheiro. Ela estava falando sobre identidade espiritual.
Ela ensinava que cada ser humano é, em essência, um herdeiro da abundância divina. Isso significa que a prosperidade não é algo que você precisa implorar para receber. Não é algo que depende apenas de circunstâncias externas. A prosperidade é parte da herança espiritual de quem está alinhado com a fonte da vida. Quando você começa a compreender isso, algo muda profundamente dentro da sua consciência. Você deixa de se enxergar como alguém pequeno diante das circunstâncias. Deixa de se sentir limitado pelas experiências do passado e começa a perceber que existe dentro de você uma capacidade criadora muito maior do que imaginava. A abundância não é algo que vem apenas de fora. Na verdade, ela começa de dentro para fora. Ela nasce na forma como você se percebe, na forma como você se posiciona diante da vida, na forma como você aceita ou rejeita aquilo que o universo está tentando entregar. Por muito tempo, talvez você tenha acreditado que precisava se tornar próspero, que precisava lutar para alcançar esse estado. Mas a verdade espiritual é diferente. Não se trata de se tornar próspero. Trata-se de lembrar quem você é. Você não é separado da abundância. Você é parte de um universo que se expande constantemente. Quando uma pessoa reconhece isso dentro de si, algo começa a acontecer de maneira quase misteriosa. A postura muda, as decisões mudam, a forma de pensar muda. E pouco a pouco, as circunstâncias também começam a mudar, porque o universo responde à identidade que você assume. Se alguém vive se vendo como alguém que sempre luta para pagar contas, a realidade tende a continuar apresentando situações que reforçam essa identidade. Mas quando uma pessoa começa a se ver como um canal de prosperidade, como alguém alinhado com a abundância divina, novas experiências começam a aparecer. Ideias diferentes surgem, oportunidades começam a se aproximar. Pessoas certas entram no caminho. Não porque aconteceu um milagre isolado, mas porque a consciência mudou. E quando a consciência muda, a realidade começa a acompanhar essa mudança. Por isso, neste momento, eu quero que você permita que uma nova percepção comece a nascer dentro de você. Você não está aqui por acaso. Você não está ouvindo esta mensagem por acidente. Talvez este seja exatamente o momento em que a sua mente está pronta para despertar para uma nova identidade. A identidade de alguém que não vive mais apenas reagindo às circunstâncias, mas que começa a participar conscientemente da criação da própria realidade. E quando essa identidade desperta, algo muito poderoso começa a acontecer. O universo começa a responder de uma maneira diferente, porque quando você muda quem você acredita ser, o universo muda a forma como responde à sua presença. E no próximo momento, você vai entender algo ainda mais profundo sobre os momentos em que a vida começa a se reorganizar para abrir novos caminhos de prosperidade. Agora chegamos a um ponto muito especial desta mensagem. Um momento que muitas pessoas descrevem como um ponto de virada invisível. Porque na jornada espiritual existem momentos em que algo dentro da consciência simplesmente desperta. Não é algo barulhento, não é algo que o mundo inteiro percebe, mas internamente algo se reorganiza. É como se uma chave fosse girada dentro da mente. Florence Scovel Shinn ensinava que quando uma pessoa muda verdadeiramente sua consciência, a vida começa a responder de maneiras inesperadas. Não porque o universo mudou, mas porque a pessoa finalmente entrou em alinhamento com as leis invisíveis da prosperidade. E muitas vezes, esse alinhamento começa em um momento aparentemente simples, como este agora. Um momento em que você para por alguns minutos, desacelera a mente e permite que uma nova ideia entre profundamente na sua consciência. Porque a verdade é que existem períodos na vida em que tudo parece estagnado. Portas parecem fechadas, caminhos parecem bloqueados. A sensação é de que nada está avançando. Mas o que poucas pessoas percebem é que muitas vezes, antes de uma nova fase começar, existe um período silencioso de reorganização. Ideias começam a se formar, conexões começam a acontecer.
Movimentos invisíveis começam a preparar o terreno para algo novo. E, de repente, algo muda. Uma conversa acontece no momento certo. Uma oportunidade surge inesperadamente. Uma nova direção aparece. É como se a vida estivesse apenas esperando um pequeno alinhamento interno para começar a liberar novos caminhos. Talvez este vídeo esteja sendo exatamente esse ponto de alinhamento para você. Talvez você tenha chegado até aqui depois de dias difíceis, de preocupações financeiras ou de momentos em que parecia que nada estava se movendo. Mas às vezes, o que parece silêncio é apenas o universo preparando algo maior. Existem momentos em que a energia da vida se reorganiza para abrir novas possibilidades. Momentos em que novas ideias começam a surgir com clareza. Momentos em que pessoas certas aparecem inesperadamente. Momentos em que caminhos que antes pareciam impossíveis começam a se tornar possíveis. E quando isso acontece, muitas pessoas descrevem como se uma nova fase tivesse começado. Por isso é tão importante não limitar a sua mente apenas ao que ela está acostumada a ver. A mente humana costuma olhar apenas para o passado e tentar prever o futuro com base nele. Mas o universo não trabalha limitado ao passado. O universo trabalha com possibilidades infinitas. E é por isso que você não precisa se limitar ao que sua mente acostumou a aceitar até hoje. Talvez você tenha vivido anos acreditando que prosperidade era algo pequeno, algo difícil, algo distante. Mas a verdade é que quando a consciência se abre para a abundância, o fluxo da vida pode se manifestar de maneiras muito maiores do que a mente imagina. É por isso que falamos sobre a liberação de uma prosperidade que pode ultrapassar 3 milhões em oportunidades, provisões e caminhos inesperados. Não porque exista um limite específico, mas porque a mente humana muitas vezes precisa de uma referência para começar a expandir sua visão. O universo não trabalha com escassez. O universo trabalha com abundância ilimitada. E quando uma pessoa começa a se alinhar com essa verdade, algo muito poderoso começa a acontecer dentro dela. A expectativa muda. Em vez de esperar dificuldades, ela começa a esperar oportunidades. Em vez de esperar bloqueios, ela começa a esperar soluções. Em vez de esperar limitações, ela começa a esperar expansão. E essa expectativa cria um campo interno que começa a atrair exatamente aquilo que corresponde a essa nova consciência. Talvez, neste momento, algo dentro de você já esteja começando a sentir isso. Uma sensação de possibilidade. Uma sensação de que algo pode mudar. Uma sensação de que uma nova fase pode realmente começar. E no próximo momento, nós vamos aprofundar ainda mais essa ativação. Porque existe uma ferramenta extremamente poderosa que ajuda a mente a entrar em sintonia com a prosperidade. A visualização consciente. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Agora vamos entrar em um momento muito especial deste vídeo. Um momento de silêncio interior, de conexão e de ativação profunda da sua consciência. Se for possível para você neste momento, diminua um pouco o ritmo da mente. Afaste por alguns minutos qualquer distração e apenas permita que estas palavras guiem sua imaginação. Se quiser, você pode até fechar os olhos por alguns instantes. E se não puder, tudo bem. Apenas respire fundo e deixe sua atenção se voltar para dentro. Respire lentamente, inspire pelo nariz e solte o ar devagar. Mais uma vez, inspire profundamente e solte o ar com calma. Enquanto sua respiração desacelera, imagine que sua mente está ficando mais leve, como se os pensamentos de preocupação começassem a se dissolver pouco a pouco. Agora comece a imaginar algo muito simples, mas extremamente poderoso. Imagine sua vida em um estado de tranquilidade financeira. Imagine acordar pela manhã e sentir uma paz profunda dentro do peito. A sensação de que tudo está bem. A sensação de que sua vida está fluindo. Visualize sua realidade financeira crescendo de forma natural. Não de maneira forçada, mas como algo que simplesmente começa a acontecer.
Imagine oportunidades surgindo no seu caminho. Talvez uma nova ideia que começa a fazer sentido. Talvez uma oportunidade de trabalho que aparece de forma inesperada. Talvez uma parceria, um projeto ou uma porta que se abre exatamente no momento certo. Agora, imagine sua conta financeira crescendo gradualmente. Observe números aumentando. Observe possibilidades se expandindo. Mas mais importante do que os números, observe a sensação dentro de você. A sensação de segurança. A sensação de estabilidade. A sensação de que você finalmente pode respirar com tranquilidade. Agora imagine algo ainda mais bonito. Imagine que essa prosperidade não está apenas transformando sua própria vida, mas também permitindo que você ajude outras pessoas. Talvez você possa ajudar alguém da sua família. Talvez possa apoiar alguém que precisa. Talvez possa realizar sonhos que antes pareciam impossíveis. Perceba como essa prosperidade gera paz, generosidade e liberdade. Agora sinta a energia dessa realidade dentro de você. Sinta a gratidão surgindo naturalmente. Sinta a leveza. Sinta a confiança. Como se algo dentro de você soubesse que esse fluxo já começou. E enquanto você mantém essa imagem na mente, repita internamente com calma e convicção: a abundância flui para mim, naturalmente, facilmente, continuamente. Mais uma vez. A abundância flui para mim, naturalmente, facilmente, continuamente. Permita que essas palavras entrem profundamente na sua consciência, porque quando a mente imagina com clareza e o coração sente com verdade, o campo invisível da vida começa a responder. Continue respirando com calma e permita que essa sensação de confiança permaneça dentro de você, porque no próximo momento nós vamos entrar na parte mais poderosa desta mensagem, a oração de ativação da prosperidade. Uma oração que não nasce da carência, mas da consciência de que a abundância já está em movimento no invisível. Agora chegamos ao momento mais poderoso desta mensagem, o momento em que você não estará apenas ouvindo, mas participando conscientemente da ativação da prosperidade na sua vida. Esta não é apenas uma oração comum, é um decreto espiritual, um alinhamento entre sua mente, sua palavra, sua emoção e sua fé. Por isso, se puder, permaneça por alguns instantes em silêncio interior. Respire fundo mais uma vez e permita que cada palavra seja sentida, não apenas ouvida. E enquanto você escuta, se desejar, pode repetir mentalmente ou em voz baixa. Vamos começar. Pai infinito, fonte de toda vida, de toda sabedoria e de toda prosperidade. Eu reconheço neste momento que toda a abundância vem de Ti, a fonte inesgotável que sustenta o universo. Eu reconheço que não estou separado dessa fonte. Eu reconheço que a inteligência divina que governa toda a criação também habita dentro de mim. Neste momento, eu libero da minha mente toda a crença de escassez, medo ou limitação. Eu deixo ir agora toda a ideia de que a prosperidade é difícil, distante ou impossível. E no lugar dessas antigas crenças, eu aceito uma nova verdade espiritual. Eu sou um canal da abundância divina. A prosperidade flui através da minha vida de maneiras naturais e harmoniosas. O fluxo da riqueza, das oportunidades e das provisões se move em minha direção agora. Caminhos que antes pareciam fechados começam a se abrir. Ideias inspiradas surgem na minha mente. Oportunidades certas se aproximam de mim. Eu declaro que estou em perfeito alinhamento com as leis espirituais da prosperidade. A riqueza flui para minha vida de maneiras esperadas e inesperadas. Recursos surgem no momento certo. Portas se abrem no tempo perfeito. A inteligência divina guia meus passos. Eu aceito agora novas oportunidades, novas provisões e novas formas de prosperidade. Minha mente está aberta para receber. Meu coração está preparado para agradecer. Minha vida está pronta para expandir. Eu recebo com gratidão todas as bênçãos financeiras que já estão sendo organizadas no invisível.
Eu recebo as ideias que criam prosperidade. Eu recebo os encontros que criam oportunidades. Eu recebo os caminhos que conduzem à abundância. E mesmo antes de ver os resultados, eu agradeço. Agradeço porque sei que o universo já está trabalhando a meu favor. Agradeço porque tudo o que é necessário para minha prosperidade já está sendo preparado. Agradeço porque a abundância faz parte da minha natureza espiritual. Neste momento, eu escolho confiar. Confio que a vida está se reorganizando. Confio que portas certas estão se abrindo. Confio que uma nova fase financeira começa agora. A prosperidade flui para mim, naturalmente, facilmente, continuamente. E com fé, com gratidão e com certeza no coração eu declaro: assim é. Assim está feito. Assim se manifesta. Se você chegou até este momento do vídeo, algo muito importante já aconteceu dentro de você. Talvez você ainda não consiga explicar exatamente o que mudou, mas uma nova sensação começou a surgir. Uma sensação de calma, de possibilidade, de esperança renovada. Isso acontece porque, quando a mente entra em alinhamento com a fé, algo começa a se reorganizar no campo invisível da vida. Muitas vezes as pessoas pensam que um milagre acontece de forma repentina, como se algo simplesmente surgisse do nada. Mas na maioria das vezes, o milagre começa primeiro de maneira silenciosa. Ele começa dentro da mente. Começa quando uma nova ideia entra na consciência. Começa quando uma nova crença substitui um medo antigo. Começa quando alguém decide acreditar novamente. E foi exatamente isso que você fez aqui hoje. Durante estes minutos, você abriu espaço dentro da sua mente para uma nova visão de prosperidade. Você permitiu que novas palavras entrassem na sua consciência. Você imaginou uma nova realidade. Você declarou um novo alinhamento espiritual. E quando isso acontece, algo começa a se mover. Talvez neste momento, enquanto você ouve estas palavras, o universo já esteja organizando encontros, caminhos e oportunidades que ainda não são visíveis para você. Talvez uma conversa importante esteja prestes a acontecer. Talvez uma ideia nova esteja prestes a surgir na sua mente. Talvez uma oportunidade esteja se aproximando silenciosamente da sua vida. Porque quando a consciência muda, a realidade começa a acompanhar essa mudança. Por isso, a partir deste momento, permita que uma nova expectativa viva dentro de você. Espere por coisas boas, espere por caminhos que se abrem, espere por soluções que aparecem no momento certo. Não como alguém desesperado esperando um milagre, mas como alguém que sabe que já está alinhado com a fonte da abundância. Algo mudou dentro de você hoje. Uma nova consciência começou a despertar. Uma nova visão começou a nascer. E uma nova fase pode estar começando exatamente agora. Antes que este dia termine, algo pode se mover na sua direção. Uma oportunidade, uma resposta, um sinal de que o fluxo da prosperidade começou a se abrir. Apenas permaneça em estado de fé, gratidão e expectativa positiva. Porque quando a mente permanece alinhada com a abundância, o universo encontra maneiras surpreendentes de responder. E lembre-se sempre de uma verdade simples, mas poderosa. A prosperidade não é algo distante de você. Ela começa dentro de você. E então, encontra caminho para chegar até sua vida. Antes de encerrar este momento, existe algo muito importante que eu quero te convidar a fazer agora. Se esta mensagem falou com você, se durante este vídeo algo dentro do seu coração sentiu paz, esperança ou uma nova sensação de possibilidade, então transforme esse momento em um decreto consciente. Escreva agora nos comentários a seguinte frase: eu recebo a abundância que está sendo liberada agora. Pode parecer algo simples, mas quando você escreve essas palavras com intenção, você está fazendo mais do que comentar em um vídeo. Você está declarando uma nova posição espiritual. Você está dizendo ao universo que está pronto para viver uma nova fase. E eu quero muito ler o seu comentário. Quero ver quantas pessoas estão decidindo abrir a mente para uma nova consciência de prosperidade.
E se este vídeo trouxe luz para você, aproveite também para se inscrever no canal Palavras de Poder. Este espaço foi criado justamente para isso, para compartilhar mensagens que fortalecem a fé, elevam a consciência e ajudam você a se alinhar com a prosperidade, a paz e os caminhos que o universo prepara. Quando você se inscreve, você continua recebendo essas ativações espirituais que podem ajudar a manter sua mente alinhada com aquilo que deseja manifestar. E existe mais uma coisa que pode fazer muita diferença. Continue alimentando essa consciência. Continue ouvindo mensagens que fortalecem sua fé. Continue lembrando todos os dias que a abundância não é algo distante, ela é parte da natureza da vida. Por isso, eu também convido você a assistir ao próximo vídeo que aparece aqui no canal. Ele foi preparado para continuar essa jornada de ativação espiritual e aprofundar ainda mais esse alinhamento com a prosperidade. Quanto mais você alimenta pensamentos de fé, gratidão e abundância, mais a vida começa a responder de forma surpreendente. Obrigado por estar aqui. E lembre-se sempre, a abundância responde à consciência que você escolhe alimentar. Que a paz, a prosperidade e as novas oportunidades encontrem caminho até a sua vida.